Mas, por exemplo, o próprio Batman perdeu tudo. Bruce podia ficar no quarto ali se torturando e se lamentando pro resto da vida, mas ele escolheu dar porrada em quem não presta. Ele usou da força negativa dele e falou, cara, I am Batman. E aí hoje eu me olho no espelho e falo, I am Batman. Vem em mim. Vem em mim, problema. Você quer vir? Vem. Vem, mas vem com força, porque eu vou voltar pior. Vocês podem ver pelo meu olhar que eu estou numa felicidade incrível hoje. Porque hoje eu tenho a oportunidade de fazer um podcast em um formato que eu mais amo. Isso só é possível porque quem está aqui presente hoje consegue corresponder ao que eu vou fazer. É uma pessoa de extrema inteligência, capacidade e simpatia. Calma, não se apaixone ainda. Eu vou ler o currículo ainda para vocês entenderem quem é, tá? Ele chama Gabriel Diniz, é CEO da Evil, empreendedor e especialista em tecnologia, automação e crescimento digital. Com mais de 6 anos de experiência, já participou de projetos com empresas como Raizen, Shell, Anhanguera, Hospital das Clínicas e Torra Tudo. Hoje, à frente da Evion, é Evion mesmo? Isso, Evel. Evion ajuda empresas a crescerem com soluções digitais, inteligência artificial, automação, sites e estratégias voltadas para resultados. Seu trabalho tem como propósito tornar a tecnologia mais humana. Olha, isso é interessante, hein? Simples e acessível, transformando processos em vendas, escala e crescimento real. Bom, o currículo é grande. Vocês vão assustar quando verem o rostinho da pessoa. Pelo currículo, você daria quantos anos? Quer conferir? Gabriel, seja muito bem-vindo e fique totalmente à vontade. Olá, Kelly, é um prazer, é uma honra estar aqui, porque vocês falam do olho da Kelly brilhar, ela falou do olho dela brilhar, mas ela esquece de comentar que antes a gente também fica com o olho brilhando na hora de fazer entrevista e ver o potencial dela no mercado e o quanto é diferente. Eu estava muito entusiasmado para estar aqui hoje, é um prazer e uma honra estar aqui. Ai, para mim é um prazer enorme, tá? Principalmente porque eu admiro você. Na verdade, nós acabamos de nos conhecer, mas eu já conheço você pelo que as outras pessoas falam. Uou. E eu acho que mais importante do que o que a própria pessoa fala é o que os outros falam dela, não é? Então, o seu currículo é impecável. As pessoas que falaram de você falaram com coração, com orgulho, com carinho. E o poucos minutos que nós estamos conversando aqui, eu pude confirmar tudo isso. Rapaz, fico feliz demais, fico feliz demais. É muito legal ouvir isso, né? Porque hoje, onde muitas das pessoas vivem num mundo de falsidade, de ilusão, de máscaras, de transformação de personagens, ouvir que a gente tem a validação de pessoas próximas, que o nome chega limpo muito antes de você chegar, é maravilhoso, é sensacional. E é um privilégio, né? Não é todos que conseguem sustentar isso. E parabéns por isso, principalmente por você ser tão jovem e já conseguir isso. Rapaz, toda honra e glória a Deus. Isso aí. E eu queria dizer para você o seguinte: nosso tempo voa, a conversa voa, mas você é uma pessoa que tem várias facetas, você tem vários lados. Você tem a história da sua vida, você tem quem você é hoje, você tem a sua visão de mundo. São vários lados e cada um mais interessante que o outro. Então, eu acho que para a gente poder conseguir ganhar, explorar ao máximo, se você me permitir, eu queria explorar de você sua visão de mundo. Pode ser? Pode, pode. Porque eu sei que a sua visão de mundo é incrível. Eu tenho falando de cosmovisão, uma síntese que é viva o que você é, não o que os outros impõem, mas viva o que você é dentro de um parâmetro que você acredita. Por que dentro de um parâmetro, Gabriel? Porque eu falo no meu exemplo. Hoje eu sou cristão protestante, então eu vivo a base da Bíblia. Tudo que eu faço é a base da Bíblia. Tudo que eu leio, tudo que eu sou, tudo que eu devo, vamos dizer assim, é a base do manuscrito que eu acredito que foi Deus que deixou pra gente. Então, quando eu torno isso a minha verdade, quando eu torno isso algo real, eu deixo de ficar em uma ilusão, eu deixo de ser
um hipócrita até comigo mesmo, que muitas das vezes quando nós colocamos máscaras, nós nos perdemos até na nossa própria identidade. Mas quando nós escolhemos um padrão, um conceito de vida e dizemos, cara, é isso que eu quero, começamos a viver um axioma, uma verdade absoluta. E quando a gente vive pleno nessa verdade absoluta na nossa vida, nós conseguimos nos aceitar, a mente fica boa, o coração fica bom. E se o fulano falar daqui que não gosta, se o outro falar daqui que não gosta, se chegar um problema aqui pra resolver, cara, você é gigante. Ponto. É essa visão que eu tenho hoje de mundo. Quando nós aceitamos e vivemos aquilo que queremos de verdade, vai. Mas quando alguém fala sobre Bíblia, sobre religião dessa forma, a primeira imagem que a gente tem na mente é de uma pessoa de cabeça fechada, uma pessoa que não aceita opinião, uma pessoa que tem muitos paradigmas. Mas, conhecendo o seu perfil, pela sua análise, eu sei que você é uma pessoa que questiona e questiona muito. Questiono. Você não aceita uma informação de cara. Não. E mesmo que te dê uma informação, você ainda vai questionar as suas próprias verdades, além do que te disseram. Isso é uma verdade. Tanto que eu cresci nesse meio evangélico. Então eu sempre vi de muito perto. E essa questão de usar o texto para manipular, usar o texto para trazer as informações, para fechar a própria mente ou fechar a mente das pessoas não é de agora. Quando a gente vai estudar sobre a Reforma Protestante, que é um fato histórico, tá nos livros de história da escola, que fica mais fácil de discernir, de entender. Martinho Lutero, ele tinha uma briga constante contra a Igreja Católica, pregando as 95 teses na frente, porque como as pessoas não tinham acesso à informação, elas tinham a mente fechada, porque o que uma pessoa dizia era uma verdade absoluta. E o que uma pessoa fala sobre a gente não pode ser a verdade absoluta. Tem que tudo ser questionável. É interessante porque quando a gente fala de trazer essa verdade, os próprios padres na época, eles colocavam veneno nas pontas das folhas para quando uma pessoa fosse ler, tinha um costume de se passar e fazer esse tipo de leitura. Consequentemente, se a pessoa lesse, era envenenada e morria ali. Quando a gente vai para a Bíblia, eu gosto muito do apóstolo Paulo, que escreveu as últimas cartas ali da Bíblia, Coríntios, Romanos, entre outras. O cara era sensacional, estudou aos pés de Gamaliel. É como se eu, trabalhando com uma empresa de tecnologia, estudasse hoje com o próprio Elon Musk. É basicamente isso naquela época. Então, Paulo, ele traz uma igreja que foi a única igreja que não foi repreendida com uma carta, chama Igreja de Bereia. Bereia era uma igreja que estava habituada a questionar. Não era só o pastor subir num púlpito, só a pessoa que ia passar a palavra, transmitir a informação, dizer que era aquilo. Não, ele ouvia, acionava o ouvido, ia ler para ver se era o que estava escrito, se é o que está certo. Então, eu não acho que nós devemos ter a mente fechada. Eu acho que nós devemos questionar e ver se é isso que faz sentido. Porque eu não posso impor a minha religião sobre o outro, mas eu posso dizer para o outro que deu certo em mim. Então vamos lá. Fala para mim, um dos questionamentos mais profundos que você já fez. O porquê de estar vivo. Eu acho que esse foi o mais impactante, o mais pesado. De um dia eu olhar, tá dentro de um quarto, depressivo, pensando em várias formas de tirar a própria vida e me questionar, cara, o porquê? Por que que eu tô aqui? Porque deu errado nessa parte, deu errado nessa parte. Se der certo aqui, provavelmente vai ser um prazer momentâneo. Se der certo ali, vai ficar um tempo e vai ter errado de novo. Então, por quê? E aí eu comecei a fazer uma introspecção da minha própria vida, do que eu tinha construído de bom até agora, porque quando a gente entra nesse lapso de pensamentos negativos, fica difícil de sair. Nós enxergamos tanto ruim que esquecemos de ver que tem bom. Nossa direção fica focada em um ponto. É como essa caneca aqui, ela pode ser toda branca, mas eu duvido que mesmo ela sendo quase inteira branca, uma pessoa não vai focar nisso daqui. Ela vai tirar os olhos do que é branco, ela vai focar no que tá colorido, no que tem título, no que é diferente, mas a maior parte da caneca continua sendo branca. Mesma coisa os problemas. Eles redirecionam a nossa visão e hiperfocam em algo que não deveria. Então, quando eu estava no meio dessa situação, eu precisei de um jeito de quebrar o foco, quebrar o padrão da própria perspectiva que eu tinha sobre mim. E quando eu quebrei a própria perspectiva que eu tinha sobre mim mesmo, eu olhei e falei, caraca, olha o tanto de gente que eu fiz dar risada e tirei desse tipo de situação. Eu falei, pronto, eu descobri o motivo de eu estar vivo. É levar o que Jesus me entregou um dia, o que ele fez eu ficar bem, o que me ajudou, o que me motivou,
Porque como comigo funcionou, eu posso usar de prova real, ó, funcionou. Eu passava uma lâmina no braço, eu não passo mais. Eu queria tirar a minha própria vida, eu não quero mais. Eu estava no fundo do poço endividado, ele me deu uma empresa, eu consegui reestruturar. Então foi literalmente o meu propósito de vida, ó, existe um caminho que se você tentar de verdade é impossível, eu garanto, Kelly, é impossível de você tentar dar errado e não ser feliz de verdade. Não tem como dar errado. Tenta de verdade. Uma vez, eu sou a prova viva e existem muitas outras provas vivas por aí caminhando. E que bacana. Eu vejo que você fez uma análise de existência e uma análise de crise, que é muito difícil fazer essas duas coisas. Porque quando a gente tende a questionar o que estamos fazendo aqui, a gente coloca no lugar de vítima. É quando você começa a questionar o que fazem, o que aconteceu, por que está aqui, o porquê se coloca numa posição de que você está sofrendo. Acredito que para você chegar nessa conclusão, você chegou à conclusão também que você tinha provocado tudo aquilo? Com certeza, com certeza, com certeza. Eu comecei, quando eu percebi que o conhecimento ele era libertador, eu lembro que eu comecei a minha primeira faculdade com 14 anos, que foi a faculdade de teologia. Fiz no Itepa Bible College com o pastor Adson Bella. Inclusive, pastor, um abraço, um beijo, obrigado por tudo. É, E foi um divisor de águas, porque expandiu a minha mente sobre isso. Com 14 anos, moleque, vivendo toda a vida, ai, céus, ó vida, a vida é cruel Não comigo. que Não é você isso. esteja muito longe disso, né? Quantos anos você tem Eu tenho hoje? 21. Não, tá 7 aninhos aí ainda. Mas eu olhei tudo aquilo e falei, cara, a parcela de culpa daqui, a maioria é minha. Ah, mas fulano me machucou. Quem abriu a entrada pro fulano entrar fui eu. Ah, mas fulano ele saiu espalhando essa informação. Quem deu a informação foi eu. Então, no fim, sempre tinha um ponto de foco, que começou comigo. Quando a gente se vitimiza, eu digo que o vitimismo é um dos piores venenos da sociedade, porque o vitimismo, ele abre brecha pro me pede desculpa, mas eu não me movimento enquanto você não pedir. Consequentemente, eu fico parado. E se eu fico parado, eu não vou pra lugar nenhum. E se eu depender do outro pra andar por mim, eu nunca vou pra lugar nenhum. Então, a autocomiseração é péssima. Eu costumo dizer que é assim, quando você dá para o outro a culpa, você também está dando a libertação. Uau. Porque só quando o outro fizer que você vai se libertar. Então você deu para ele toda a sua vida, seu direito, você deu para ele tudo o que você tinha. Agora, quando você pega para você a culpa, a responsabilidade, você também pegou para você a libertação. Você também pegou para você a autonomia. Aqui é a única chance que você tem de sobreviver. Foi o que você fez. Literalmente. Uau, olhando com essas palavras aí, você fez uma síntese bem mais clara. Eu vou começar a usar, porque aqui eu levei uns 10 minutos falando, você em 30 segundos reduziu tudo. Maravilhoso. E tinha 14 anos Eu quando você tinha chegou? 14. Chegar nessa conclusão com 14 anos é uma coisa fora da curva, porque é a idade em que você está num conflito. Eu não sou mais criança, mas também não sou adulto. Eu já não penso como criança, mas não tenho a autonomia de um adulto. Geralmente, é a fase em que uma pessoa está passando por uma mudança que nem ela mesma entende. E os hormônios, e todas as substâncias químicas que transformam as novas sinapses neurais, que criam uma confusão enorme dentro da mente. E você conseguiu buscar uma clareza muito grande, respostas muito profundas de si mesmo. Da onde veio isso? Da Bíblia. Não tem outra explicação. Foi quando eu comecei a estudar, porque a Bíblia, ela é muito sobre religião e sobre Deus também. Mas a Bíblia, ela ensina muitas coisas que a gente vive na prática hoje. Por exemplo, quando eu fiz teologia, eu comecei com 14 e me formei com 17. A gente não estuda só sobre Deus, mas a gente estuda antropologia, filosofia, sociologia. Todas essas áreas a gente chega a entrar, olhar e analisar. E quando eu comecei a analisar tudo isso, eu falei: caraca, tudo tem um padrão. Tudo. Por mais complexo que seja de analisar, por mais complexo que seja de ver, tudo tem um padrão. O ser humano tem um comportamento padrão, o funcionamento de uma máquina tem um comportamento padrão, o funcionamento do vento ele tem um comportamento padrão, porque se não tivesse um padrão, não era subdividido em 4 estações no ano. Então tudo tem um padrão. Então quando eu olhei para a Bíblia, ela me trouxe clareza, porque o que me trouxe clareza sobre a vida e sobre que existe esse padrão de fato, é... eu falei, caraca, é isso.
E foi aí que a minha visão expandiu sobre tudo. Mas, voltando, tudo foi porque eu comecei a ler as escrituras. E quando eu li o texto, eu vi a clareza no texto. E quando eu vi a clareza no texto, eu entendi de verdade o que é. E esse é o porquê. Por isso que eu falo interessante, cara, não é que você não tem que acreditar em pastores, nada. Mas sempre questione. Tem muita gente que tá frustrada com pessoas dentro da igreja, com pastores, com líderes, com coisas abusivas. Por quê? Tem parcela de culpa também. É difícil aceitar isso? É, porque eu já passei por isso e eu quis colocar os pastores, as pessoas que me feriram, como os demônios. Mas a parcela era minha também. Porque eu não estudei, eu não fui atrás. Porque se eu tivesse a informação, eu não teria errado daquela forma. E por que um garoto de 14 anos foi fazer teologia? Dentro de casa, a minha mãe, ela já era formada. E eu sempre gostei dessas coisas diferentes, assim, de teologia. Como eu cresci no meio cristão, eu achava interessante. E aí eu queria fazer o curso, eu lembro muito bem na época, a minha mãe tinha se formado, isso em 2017. Um ano depois, o pastor da igreja ele foi fazer um sorteio de 10 bolsas de teologia. E eu falei, bom, vou colocar meu nome, vai que eu ganho uma bolsa. E eu já estava todo empolgado, porque eu não tinha condições financeiras de fazer o curso e tudo mais. Não consegui. E aí eu tava ajudando na igreja, fazendo umas coisas, limpando, ajudando, organizando por conta do culto, né? Trabalho voluntário. E aí, num dos finais do culto, o pastor vira pra mim e falou: Biel, você tá virando um obreiro top. Eu falei: Ah, obrigado, pastor. Toda honra e glória a Deus. Aí ele falou: Vou dar uma bolsa de teologia pra você. Eu falei: Você tá brincando? E ali foi onde meu mundo fez. Uau! Então eu já gostava, eu já estava no meio, eu já queria saber mais. E houve a oportunidade, eu falei: Agora que eu me jogo de cabeça. Então foi aí, de fato, um estudo começou esse interesse. Você sabe que grande parte dessa curiosidade sua é por causa do seu padrão de funcionamento. Você sabia disso? Não. Você tem muito de um caractere que se chama visionário. Eu chamo de visionário. O visionário, ele é um caractere que foi formado no ventre da mãe ainda. Quando a criança estava no ventre da mãe, a mãe, por algum motivo, toda vez que você se mexia, ela lembrava que estava grávida, e isso provocava algum estresse. Talvez porque o enxoval ainda não estava pronto, ou talvez porque alguma coisa ainda não estava. Não tem um motivo, não é culpa da mãe, entende? Sim, E quando provoca essa mudança hormonal, o útero tende a contrair ou o líquido amniótico ficar um pouco mais frio. Alguma coisa acontece e a criança lá dentro percebe que toda vez que ela se mexe, o mundo fica desconfortável. Então, o que que ela faz? Porque o útero é o mundo dela, né? Ela não sabe o que tem além daquilo. O útero é o mundo dela. Então, ela começa a perceber que é melhor ficar quietinha. E quando ela concentra toda a energia na mente, na fase da mineralização do topo da cabeça, a mineralização do sistema nervoso central, muita energia vai para esse lugar. Então, quando você está crescendo, se desenvolvendo, sua maior habilidade acaba continuando sendo a mente. Entende? uau. Por essa perspectiva eu nunca tinha visto, tá? Então, o que acontece? Você, desde bebê, você já tinha uma capacidade de mentalidade muito avançada. Você já tinha uma percepção de mundo muito além das crianças na época, entende? Então você conseguia observar o mundo e ver coisas que a maioria não vê. Até hoje é assim. Se você falasse tudo que tem na sua cabeça, o que você acha que aconteceria com você? Provavelmente eu estaria internado em alguma clínica psiquiatra. Não seria minha namorada que as pessoas veriam de branco nas fotos, mas seria eu com algumas correntes assim, ó. Porque as pessoas elas não aceitam. E como a gente estava falando, todo mundo foi tido como louco. Quando for inventar energia, a pessoa que falou teve a ideia é louca. Quando fala sobre uma fórmula que dá certo, é louca. Então todo mundo é louco até dar certo, irmão. Então é uma das coisas que eu falo até pros jovens. Todo mundo é louco até dar certo. Antes de eu começar a Evian, quebrei 2 empresas. E as pessoas falavam, Gabriel, sai disso. Vai fazer uma faculdade, foca só em estudar, não pense em trabalhar, empreender, não. Até dar certo. Então, todo mundo é louco até dar certo. Mas no seu caso é especial. Não é todo mundo que tem a capacidade de pensar como você, Isso aí é um fato. Mas todo mundo consegue se desenvolver. Eu acredito nisso, entende? estudando e pesquisando. E o fato de você conseguir ter uma visão tão analítica das coisas também faz com que você tenha poucos amigos. Porque nem todo mundo consegue acompanhar a sua linha de raciocínio. Não, tem um doido que acompanha a linha de raciocínio. É o gordinho, é o Denis, eu chamo ele de gordinho.
Mas esse cara, ele tá comigo em todas. Kelly, teve uma época da minha vida, eu sou grato demais a Deus pela vida dele, porque foi numa época que onde todas as bombas explodiram de uma vez. Ele falou: Gordinho, eu não consigo alugar lugar nenhum pra você, mas você não quer vir aqui morar na mesma casa que eu e a gente resolve isso aí, vai conversando, vai se desenvolvendo? Falei: Mano, quer saber? Bora. E não tinha uma madrugada que a gente não saía pra tomar um energético, coisa do tipo, Kelly, porque eu não bebo, não fumo nem nada. Que a gente não saía, que a gente não passava horas falando sobre negócios, visão de futuro, padrão de comportamento, ética, caráter ou qualquer coisa que no final tornasse algo produtivo. Então, é raro encontrar alguém assim. E o gordinho foi o Denis, opa, desculpa aqui, porque é hábito Fica à chamar ele assim. vontade. O nosso grande amigo, ele sempre tava nessas. Então são poucas pessoas. Tanto que eu tive uma dificuldade extrema até pra me relacionar com outras pessoas. Eu digo que a Maria Clara, que é a minha namorada hoje, foi um presente de Deus. Porque não tinha outra explicação. Até porque eu não tenho paciência com algum tipo de mentalidade. Com a Eu escassez. ia falar isso agora. Você não tem paciência com conversa rasa. Não tenho. Não Conversa tenho. rasa pra você é te torturar. Outra coisa que você não deve ter paciência também. Confirma pra mim se não é verdade. Ixi. Você está conversando com uma pessoa e de repente ela começa a fazer perguntas óbvias. Irmão, se você tiver dúvida de verdade, eu te explico uma, duas, três. Mas não me vem com pergunta idiota, não. Pergunta óbvia é como te matar com a unha, fala. Mata, mata. Aí, só que eu lembro às vezes que existem pessoas que precisam das perguntas óbvias, porque não é à toa que vem escrito na caixa de ovo no mercado, contém ovo, mas não é o meu público. Mas sabe por que que você é assim? Não é porque você não tem paciência. É porque você já entendeu lá na frente. O seu raciocínio tá. A sua boca não consegue acompanhar o que você pensa, na verdade. Você vai fechando a conta e liga pontos que não faz o menor sentido. Se você contar para as pessoas os pontos que você liga, as pessoas vão falar assim: da onde você tirou isso? Literalmente. Não é? É. E além de você ser uma pessoa que pensa muito rápido, você é muito bom em argumento. Aí que você complica a vida da maioria das pessoas à sua volta. É, eu tento. Eu juro que eu me esforço. E se a pessoa que estiver do seu lado não tiver capacidade de entender sua linha de raciocínio e argumentar, Não tem sentido. não consegue acompanhar. Eu lembro que uma das coisas que um dos meus professores de sala de aula de teologia falava, que eu levei isso pra minha vida. Tem muita gente que ela não quer apresentar uma base, ela quer ter razão ou ela quer discutir e brigar. E aí eu aprendi com ele, a melhor resposta para os idiotas é o silêncio. O que é um idiota? Irmão, é quem não tem a mente pra aprender. É quem já acha que já sabe o suficiente. É quem não quer ter uma conversa, quer provocar um A conflito ou Bíblia coisa do chama de tipo. tolo, né? Tolo também, a gente pode chamar de tolo que é mais sofisticado, Uhum. não tem problema. Mas eu não tenho paciência pra esse tipo de coisa. Eu não gosto. Então, ou eu corto a conversa ali mesmo, ou tchau. E conforme você desenvolveu na sua vida, enfrentou os desafios, os dragões da sua vida, você foi aprendendo também a dar mais valor também, não é? Às pessoas à sua volta. Foi. Foi porque eu digo que o maior investimento hoje são pessoas. Se perguntarem pra mim, Gabriel, com a empresa, qual o seu maior sonho? Você pretende ter uma casa fora? Pretendo, mas não é meu sonho. Você pretende ter vários imóveis? Pretendo, mas não é meu sonho. Você pretende ser milionário? Cara, quem não quer dinheiro? Dinheiro é bom. Não é bom quando ele te domina, mas quando você consegue ter controle e deixa a sua dominância em cima do dinheiro, você domina ele, tem ele assim na mão e fala, cara, eu faço o que eu quero, que você não é nada. É bom, mas não é meu sonho. Meu sonho é casar, ter duas filhas. Ponto. Porque as pessoas, elas são o maior investimento. É engraçado que hoje, até dentro da própria igreja, é importante ressaltar isso. As pessoas têm de que a igreja é mais importante, o trabalho é mais importante. Quando existe uma pirâmide ali, que é Deus, família, trabalho, igreja e aí sim o restante das pessoas. Então existe uma escala de prioridade que é bíblica. Isso está escrito, se a gente for olhar, é semântico, não está literalmente escrito lá, ó, faz assim, essa é a pirâmide. Não, mas quando a gente vai interpretar, é dessa forma. Então as pessoas, elas têm valor. E o que não foram em pessoas, preço. Ponto. E acaba aí a conversa. É legal você citar essa questão do dinheiro. Uma coisa que eu sempre tento passar para os meus clientes, para as pessoas que me seguem,
é que muita gente acha que ter dinheiro é ganância. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não tiver dinheiro, você pode ajudar alguém? Não, Então é muito pelo contrário. Se você achar que se você ganhar dinheiro você vai se tornar ganancioso, na verdade você vai sempre se tornar alguém que pesa na vida de outra pessoa. Porque você vai sempre depender que alguém te ajude. Então, você quer honrar a Deus de verdade? Prova o tamanho do Deus que você tem, através do resultado da sua vida. Só assim que se honra a Deus. Não se honra a Deus chorando miséria e escassez. Porque aí está dizendo que esse Deus que você acredita aí não dá conta de resolver os seus problemas. Mas experimenta dar certo. Experimenta ter dinheiro, ter sucesso, porque você vai estar provando que o Deus que você acredita é poderoso e você vai estar ajudando a pessoas não só na sua benevolência, mas também no exemplo. sim, literalmente, o dinheiro ele não é importante, ele é consequência. Nem todo mundo vai ter a capacidade de administrar quantidades grandes sem se perder, mas o dinheiro não é importante. Hoje, as pessoas elas têm um hábito de falar, não, mas é de graça, cara, nada na vida é de graça. Sempre e sempre custou algo para alguém. Até a graça que a gente tem do próprio Jesus que se sacrificou teve preço de sangue. Então, nada na vida foi de forma gratuita. Pode ter chegado na sua mão de forma gratuita, mas sempre custou alguma coisa para alguém. Seja dinheiro, seja escolhas e seja um patrimônio mais valioso que a gente tem, que é o único que a gente gasta e não retorna, que é o tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Tanto que o que a gente recebe em dinheiro, na verdade, é só a conversão do nosso tempo. Deixa eu só colocar uma observação. Com certeza. O seu bem mais precioso é você. E ponto. Porque sem você, nem o tempo faz diferença. Isso é verdade. Então, o seu bem mais precioso é você. Se você conseguir se amar, se respeitar, se admirar, se fortalecer, aí você consegue ver tudo o resto. Isso é Foi o que você verdade. fez. Quando você teve o seu diálogo interno, que você questionou para que você estava aqui, você olhou para você e se apaixonou por você. Quando você viu que você era um cara que dava força para as pessoas, que você era uma pessoa que fazia os outros rirem quando precisavam, ali você olhou com amor para si mesmo. E foi isso que te salvou. Foi, literalmente. Foi olhar com essa perspectiva. Eu penso na minha cabeça que a gente olha muitas histórias assim e não percebe o quão de profundeza tem de real. A associação, por exemplo, com muitos personagens. Antigamente era mais habitual você escrever roteiro de personagem com padronização de vida, mas, por exemplo, o próprio Batman perdeu tudo. Bruce podia ficar no quarto ali se torturando e se lamentando pro resto da vida, mas ele escolheu dar porrada em quem não presta. Ele usou da força negativa dele e falou, cara, I am Batman. E aí hoje eu me olho no espelho e falo, I am Batman. Vem em mim. Vem em mim, problema. Você quer vir? Vem. Vem, mas vem com força, porque eu vou voltar pior. E essa postura, ela é muito interessante, é muito bacana, porque a partir do momento que você não se curva diante do desafio, o desafio não tem mais poder sobre você. Isso é verdade. Porque o poder só tem, o desafio só tem poder sobre a gente quando a gente tem medo dele. Porque aí a gente encolhe Isso, diante da vida. Mas a partir do isso é momento que verdade. você olha para o problema e fala assim, cada desafio é mais um degrau da minha escada, ele não tem mais poder sobre você. Aí, a partir desse momento, você passa a ser uma pessoa que tudo flui. Isso é verdade. A prova, você estava contando pra gente agora, é mesmo como a sua vida tá fluindo. Isso é verdade. E sabe como você de casa consegue entender um pouco mais desse padrão de comportamento? Foi uma análise que eu fiz há uns tempo atrás, Kelly. Para pensar. Imagina só uma fileira de azulejo, pode ser da sua casa ou da rua ao mesmo tempo. Pensa com você mesmo, na rua, eu vou caminhar só em cima desses azulejos, nessa linha reta. Você vai conseguir numa boa. Agora coloca o mesmo espaço de linha reta num prédio de 30 andares para a pessoa caminhar na parte de cima. Ela vai cair. Ela provavelmente vai Percepção. dançar. Ela vai cair, mas não é sobre a quantidade de espaço que ela tem para caminhar, mas é a percepção real do medo que ela tem. Então, o que você falou sobre os desafios é literalmente eu sair do 30º andar de um prédio e voltar pro térreo. Eu caminho tranquilamente, eu danço, eu pulo, eu corro, eu brinco, mas eu não vou fazer isso nos 30 andares. Então, essa Justamente por causa da percepção, perspectiva, exatamente. E isso, por incrível que pareça, embora a gente esteja conversando como uma coisa tão óbvia, mas é algo que a maioria não pensa.
não enxerga, não vê. É muito comum você ver alguém falando assim: "Não, é porque eu tô com um problema, tá? Mas por que que ah, não, é porque eu não, mas é que" espera aí, você quer resolver o problema ou você só quer falar do seu problema? Você sabe que existem 3 tipos de pessoas, né? Existe a pessoa que gosta de problema, a pessoa que não gosta de problema e a pessoa que ama problema. Qual que é a diferença? A pessoa que gosta de problema, ela costuma ter alguns problemas na vida. Ela não consegue ficar sem ele. Ela precisa de um ou outro, tá? A pessoa que ama problema, ela não só tem muitos problemas, mas todo mundo que vive em volta dela tem problema. Ela adora pessoas, ela só atrai pessoas que têm problemas. A pessoa que não gosta de problema é aquela pessoa que, igual você, pode vir. Eu tenho como te resolver. Você não gosta de problema, entende? Sim. Porque você pega ele e transforma ele numa solução ou numa oportunidade. Agora, qualquer um que não tem essa postura, provavelmente ele ama um problema e vive reclamando dele. Mas se você não amasse, você não teria. Literalmente, tem gente que é assim mesmo, já, tipo, das pessoas virem conversar e falar, olha, eu tenho isso, isso, isso. Eu falo, ó, mas faz isso, isso. Não, mas vai dar esse problema se eu fizer isso. Não, mas aí você resolve assim, assim, assim. Aí ela fala, não, mas aí vai aparecer isso, isso. Eu falo, irmão, você quer resolver ou você quer reclamar? Se você quiser só reclamar, me avisa que eu nem vou gastar a minha saliva te explicando e te mostrando como pode ter uma solução ali dentro. E isso para mundo, pro emocional, isso para o mundo espiritual, isso para o mundo de negócios, em tudo, Para tudo. em tudo. Vira um vício, né? Na Vira. verdade, cada vez que nós temos uma linha de raciocínio, nós liberamos um monte de substâncias químicas através das sinapses neurais. E essas substâncias, elas se tornam viciantes. Tem pessoas que são viciadas em problema. Tem pessoas que são viciadas em grosseria. Talvez você já deve ter se deparado com isso. Você viu aquela pessoa que ela fala coisas para te deixar nervoso? Faz frases, comentários, piadinhas, e na hora que você estoura, ela fica mansa, como uma ovelha. Você já viu gente assim? Ainda se vitimiza. Já eu conheço muita Mas gente sabe assim. o que ela estava fazendo? Hum, Ela queria sentir de novo adrenalina. Só isso. Ela precisa dessa adrenalina. Então, enquanto você não estoura com ela, ela não se acalma. Ela não consegue voltar ao normal. Na hora que você dá para ela o que ela queria, que era sentir de novo aquela emoção, aí ela pede desculpa. Como se nada tivesse acontecido. E na mente dela, tá tudo certo. Ela não entende o que ela fez. caraca, nunca tinha olhado por essa análise, não. Então, quando a pessoa agora provocar, eu tenho que parar na parte de bater. Não bate Lembra ali. quando Jesus falou assim? Se baterem no seu lado direito. Dá o esquerdo. Sabe o que ele tava falando? Ele tava falando pra você ser bobo. Não tava falando pra você ser amável. Ele estava dizendo pra você tomar controle da situação. A outra pessoa quer o quê? Te deixar nervoso. Se você der o outro lado, o que que vai acontecer com aquela pessoa? Ela não vai saber o que fazer. Vai soltar esse cara aí é doido. Porque ela não estava esperando isso. O que ela queria era te deixar nervoso. Se você oferecer o outro lado da face, ela vai olhar pra você. Não deu certo. Literalmente. Esses dias mesmo eu tava andando na rua e hoje eu admito, gente, eu tenho essa carinha de boy que vocês estão vendo, de boyzinho padrão. Mas eu cresci na periferia da Zona Leste de São Paulo, então eu sei como a rua funciona tranquilamente, como se deve se comportar, como falar. Aí esses dias eu tava subindo pra minha casa. Eu moro perto de uma comunidade ali em Barueri. Eu moro em Barueri, mas perto ali tem uma comunidade. Eu subindo pra casa. Aí um rapaz nitidamente tinha usado alguma coisa, tava fora da percepção da realidade. Ele vira pra mim, tipo, elogiando no sentido de, cara, gostei, vou pegar pra mim. Ele vira assim pro meu tênis e fala, cara, gostei desse tênis, olhando pra baixo. Aí tipo, pela cara de boy, eu acho que ele pensou, vou levar. Aí eu abri um sorrisão, cheguei perto dele e falei, e a gente vai resolver como? Ele virou e foi embora. Tipo, eu acho que ele também, nessa questão, ele só queria o gosto da adrenalina. Exatamente. E é assim que Literalmente. funciona. Quando você aprende essa dinâmica, você já reconhece a pessoa pelo cheiro. Sim. A reação, o olhar, igual você fez.
Você já identificou quem ele era na hora e já agiu exatamente da forma que precisava. Isso é uma habilidade, mas essa habilidade só é adquirida quando você aprende a olhar para as pessoas com interesse verdadeiro. Uau. Porque a pessoa que não tem um olhar de interesse verdadeiro, ela não consegue identificar padrões. Ela não consegue ler pessoas. Para você ler alguém, você tem que realmente se interessar. Você tem que olhar com amor, você tem que olhar com interesse, você tem que ouvir de verdade. E isso é uma coisa que você sempre fez. É ou não é? É, eu sempre gostei dessa parte. Literalmente, eu cresci num ambiente também de manipulação. Então, eu tive que aprender a sair do jogo sem saber que eu tava num jogo. Eu digo que é como se fosse um jogo de xadrez. Eu fui colocado no tabuleiro como um peão sem saber do que estava acontecendo. O problema foi quando as peças acabaram e eu cheguei do outro lado. E eu podia escolher a peça que eu quisesse. E aí eu entendi como era jogar de verdade. Então eu observei padrões no meio disso, na jogada que os outros faziam. E quando eu percebi que eu tava ali no meio, eu falei: caraca, eu preciso achar um jeito de reverter isso. Como eu faço? A, B ou C? Fui no A, não deu certo. Fui no B, não deu certo. Cheguei no C. E aí eu fui descobrindo que na verdade tinha um padrão em tudo. E aí eu fui ouvir e falei, caraca, então se eu me comportei assim, se essa pessoa se comportou assim, provavelmente outras pessoas se comportem com algum tipo de padrão. E foi aí que eu comecei a estudar sobre temperamento, sobre psicanálise, PNL. Eu não tenho nenhuma dessas formações, tá, gente? É tudo puro suco de podcast, livros e estudo e pesquisa. Então você vai amar análise corporal. Nossa, com certeza. Você me falou um pouco ali, eu fiquei abismado. Você vai amar. Olhar para um corpo de uma pessoa e saber como a mente dela funciona é maravilhoso, mas também é uma arma, não é? Se você tiver um olhar ruim, você na verdade só vai ver coisa ruim da pessoa. Mas se você tiver um olhar verdadeiro, não tem como você não se apaixonar por cada pessoa que você olha. Porque você olha para a pessoa e você vê e fala, "Putz, a sua combinação é incrível, sabe? A forma que você pensa, as coisas que você é capaz de fazer. Aí de vez em quando eu encontro umas pessoas, sabe? Que não sabe o poder que tem, que é muito Literalmente. comum. Aí você tá olhando pra pessoa e ouvindo ela falando, fala, cara, você é o máximo. E a pessoa tá assim, eu não sei, é que eu acho. Eu falo, "Ai, meu Deus." E você aprendeu a fazer isso de forma natural. Você lê as pessoas de forma natural. Você olha para as pessoas e vê o que elas não estão falando. É ou não é? É, literalmente. E isso também é assustador, não é? Muito. Muito, porque teve uma época na minha vida que eu era conhecido com duas síndromes, vamos dizer assim, a síndrome do herói e a síndrome do amansador de leão, vamos dizer assim. Por quê? Eu sempre queria ajudar as pessoas que estavam com problemas à minha volta, principalmente problemas como depressão, ansiedade, esse tipo de coisa, por eu ter vivido algo similar. E, e eu também, a síndrome do que amansava leão. É porque aquelas pessoas que tinham um histórico de ser as pessoas mais bravas, as que mais rejeitam, as mais grossas, era justamente as pessoas que eu me entretia de poder estar perto e ajudar. Porque eu pensava assim, cara, pra ela me dar uma patada, provavelmente um dia ela ouviu alguma coisa que não gostava, ela teve tal e tal esse problema. Então eu me divertia chegando nessas pessoas, abrindo pra conversar e em poucas perguntas achar onde começou. Daqui a pouco você vai ver, nossa, Gabriel, como é que essa pessoa não te dá patada? Trata todo mundo com grosseria, pesa as palavras e tudo mais, mas com você ela é tranquila, justamente por conseguir achar e identificar esse padrão. E é muito interessante analisar dessa forma, olhar por essa perspectiva. E você vai adorar então o que eu tenho pra te contar agora. Não, então o seu problema é não ter me contado ainda. É o único problema. Você sabia que dá pra reconhecer a pessoa só pelo formato do corpo? É mais ou menos assim. A pessoa que é meio quadradinha, imagina. Deixa eu. Lembra do Divertidamente? Lembro, Lembra do Raiva? lembro. Raiva é todo quadrado. Quanto mais quadradinha a pessoa é, mais é ela essa pessoa aí que você acabou de falar. Por quê? Quando ela estava lá na formação, que ela estava aprendendo a sair das fraldas, o papai, mamãe, a titia brigava com ela toda vez que ela não conseguia segurar. Mas ela não tinha ainda o controle do esfíncter pronto. Então, toda vez que às vezes vinha um xixi, um cocô ali, porque ela não conseguiu segurar, e alguém chamava a atenção, ela se sentia humilhada. Mas a dor dela não é a dor da humilhação. A dor dela é a dor da decepção, decepcionar quem ela ama. Então, ela aprendeu que
ela precisa de conter as emoções. E geralmente, nessa fase, também é a fase em que as pessoas começam a dizer assim: para de rir muito! Você tá parecendo um bobo. Você tá chorando? Ah, parece uma menina, ou seja lá qual for o termo que usaram. Deixa de ser fraco, deixa de ser fraca, deixa de ser boba, para de chorar. Ou fica quieto, você tá muito animado. Aí a criança entende que ela tem que controlar as emoções. Então ela vira uma panela de pressão. Toda emoção fica aqui, ó. Ela toma pra ela, ela guarda. E geralmente elas estouram, porque a panela de pressão tem uma hora que não dá. Só que quando ela estoura por nada. Nada. Não porque ela é uma pessoa inconsciente, mas porque a pressão teve uma hora que vazou. Exato. Exatamente isso. Só que sabe o que que ela precisa? Ela só precisa que alguém faça o que você fez. Tirar a pressão. Olhe para ela de verdade e permita que ela seja ela. Na hora que ela pode dizer o que ela sente, sem ter que segurar a pressão, ela descobre o valor que ela tem e se torna uma pessoa calma, tranquila, amável. Entende? Toda vez que você encontrar uma pessoa meio quadradinha, usa essa técnica aí. Não sei se ela ficar brava, não. Pode deixar. Agora eu vou sair procurando gente quadrada por aí. E é muito bacana isso. Então, o que que eu estou vendo aqui, tá, Gabriel? Eu estou vendo que você é uma pessoa que tem uma habilidade nata, que veio com você de fábrica. Você só está aperfeiçoando ela, entende? Você tem uma mistura do visionário, que é aquela pessoa que tem uma mente de extrema velocidade e que consegue ver o que ninguém vê, porque a sua capacidade de imaginação é muito grande. Então você consegue ver além do óbvio. Só que isso faz também com que você tenha pensamentos e raciocínios que a maioria não vai acreditar se você falar. Mas junto com isso vem uma combinação de uma pessoa que se importa de verdade, que é o comunicador. O comunicador, ele entendeu que a conexão vale muito. Extremamente importante para ele a conexão. Uma das coisas que mais dói para o comunicador é a solidão. Ficar sozinho, para ele dói. Mas se ele puder estar com alguém, mesmo que ele esteja ganhando nada, mas só de estar com alguém, isso nutre ele. Então você é uma combinação de inteligência com conexão, razão e emoção, num equilíbrio muito grande. Então você consegue ser uma pessoa que acrescenta na vida das pessoas e se conecta profundamente. As pessoas que são muito racionais, elas têm dificuldade em conexão. Então elas são mais distantes, mais frias, entende? O raciocínio dela é muito seco. As pessoas que são muito emocionais, elas têm dificuldade em ter uma razão muito grande. Então elas mais sentem do que pensam. Como você conseguiu essas duas combinações, você é uma pessoa que consegue se conectar, se importar e acrescentar na vida das pessoas que você passa por ela. Faz sentido? Faz. Faz, é assustador. Eu preciso aprender a fazer isso, tá? Qual é uma frase mais comum que você ouve das pessoas? Quando alguém fala com você assim, Gabriel, eu acho você. Estranho. E eu tinha um problema com isso antes. Até eu entender que, tipo, eu tinha muito problema, porque eu era isolado por isso, eu era tirado de lado por conta disso. Até eu entender que o estranho, na verdade, eu só saí da massa. Eu só fui diferente. Eu só fiz algo melhor, eu só fiz algo de uma forma não convencional. Porque a minha cabeça, ela de fato funciona muito diferente. Por exemplo, é, eu misturo as coisas, tipo de comida. Eu misturo comidas e tem gente que olha pra mim quando eu falo misturar e fala, cara, mas olha o que você tá fazendo, isso não se come com isso. Aí eu viro pra pessoa e falo, cara, um dia alguém pegou molho de tomate, frango, farinha de trigo, queijo, fritou, depois misturou tudo e chamou aquilo de parmegiana. Mas essa ideia saiu do nada. Ela veio de repente. Um dia essa pessoa foi estranha por fazer isso. Igual uma invenção. Hoje essa TV tem um suporte. Se eu pegar esses tripés aqui e dar um jeito deles travarem essa televisão, vão chamar de gambiarra. Mas não, foi só um novo suporte que um dia alguém inventou e transformou em um padrão. Então eu fui chamado de estranho muitas das vezes e eu achei que era um problema, justamente porque eu pensava com uma forma nova e completamente
completamente diferente das pessoas em volta. E foi isso que trouxe o empreendedorismo para minha vida, o empresário, porque eu aprendi a solucionar problemas de formas fora do convencional. Por isso, então, que hoje eu tenho a Evian, por exemplo. Porque a Evian, como torna a tecnologia mais humana, Gabriel? Quando a gente traz todo esse bate-papo de padrão de comportamento, existe um padrão para as vendas também. Então, hoje, tudo está no digital. Tudo que a pessoa vai olhar, ela vai olhar no celular primeiro, ela vai ver no Instagram, ela vai pesquisar antes. Então, quando eu torno a tecnologia mais humana, acessando esse padrão desde já da tela, é tudo mais efetivo. Então, por eu ser estranho, que hoje eu tenho uma empresa que soluciona problemas de forma estranha, mas não é resolver problemas de forma estranha, é trazer a solução que o mercado não tem. E esse é o meu diferencial. Eu faço o que o mercado ainda não faz, muito personalizado. Se você, Kelly, trouxer para mim que você tem essa empresa, estruturou toda essa questão e tá começando assim com a análise corporal, vou montar toda uma equipe e tal para atender aqui, montar ali, fazer ali, eu vou trazer uma solução personalizada que faz sentido para análise corporal, porque o que funciona para A não funciona para B. Eu digo que é igual a água. Por exemplo, a Evian, ela é como a água. Por que como a água? A água, se eu entregar a caneca para você, é só a caneca. Mas se eu entregar a água, ela vai se adaptar à caneca, ela vai se adaptar a uma garrafa. Se eu jogar ela na palma da minha mão, ela vai tomar o formato da mão. Então era o ser estranho de jogar a água em lugares que ninguém joga que eu resolvo problemas. Porque às vezes não faz sentido eu jogar água e tomar ela em cima da mesa, mas para aquela empresa faz. Eu compartilho muito isso com você, porque isso aí é o meu diferencial também. O que eu costumo dizer é o seguinte: eu passei muito tempo com terapeutas, com psicólogos, e uma coisa que me irritava muito, e com as pessoas que eu conversava, é que a maioria dos profissionais, eles tentam encaixar você no método dele. Então, olha pra você, você tem isso. Então, peraí, mas baseado em quê? Baseado nessa caixinha aqui, ó. Você combina com essa caixinha aqui. E quando eu comecei a estudar e comecei a entender, principalmente a análise corporal me trouxe muito isso, eu falei, não existe caixinhas, existem pessoas. Então, o meu trabalho tem que corresponder a você e não você ao meu trabalho. Então, quando você traz sua questão, eu não pego as minhas caixinhas e escolho qual caixinha eu vou colocar você. Não. Eu pego você e olho qual caixinha eu tenho que inventar para poder te resolver. E isso que você trouxe é algo que só é capaz de fazer quem tem coragem de ser ele mesmo. Que foi o que você conseguiu fazer. E tem a quantidade de pessoas que são estranhas e estão escondidas porque acham que isso é defeito, é gigantesca. Se todo mundo que pensa diferente conseguisse ver isso como uma joia preciosa, igual você e eu estamos aprendendo a fazer, imagina quanta evolução a gente não teria. Isso é verdade. É algo assim que, para mim, quando eu encontro pessoas igual você que conseguiram se ver, eu fico assim, gente, vale muito a pena. Porque se ele conseguiu, todos podem. Só não desistir. Só não, sabe? E quem estiver assistindo esse podcast e se identificar com você, ele vai perceber que se ele conseguiu, eu também consigo. E é isso. Se você olhar para você como algo que, aquilo que é mais estranho, é mais diferente, é seu maior potencial sempre, sempre, sempre. Aquilo que você faz de mais diferente, por mais estranho que seja, é seu maior potencial. Isso é verdade. E não é nem só o estranho diferente, né? A minha mentora Priscila, ela fica doida quando eu chamo de mentora. Mas Priscila, agora é só aceitar, né? Agora é mentora. Ponto. Ela É, também é minha mentora, então a então, gente tá combinado. acabou ali. Acabou a conversa aí. Ela fala que uma ideia sem ação continua sendo só uma ideia. E Então, a Priscila fala frases que é de tirar o chapéu, né? não, é sensacional. É Sensacional. Muita maravilhoso. coisa na Evian, quem tá me ajudando a estruturar e, tipo, direcionando, falando, ó, assim também funciona, é ela. Porque o ser humano, quando ele quer ir longe, ele vai sozinho. Se ele quer ir muito longe,
ele vai com outras pessoas. Para quem quer saber quem é a Priscila, ela está aqui no meu podcast, se não me engano, é o terceiro episódio. Só procurar ali Priscila que vocês vão amar o podcast dela. Com toda certeza. E, gente, uma coisa que eu queria trazer, tá, para você. Primeiro, Gabriel, você 21, 22, você falou 21. 21. 21. A maioria dos rapazes, dos garotos de 21 anos, estão ainda tentando entender o que eles estão fazendo aqui. Ainda não conseguiram encontrar respostas, ainda não decidiram quem querem ser. A maioria ainda está viajando, surfando a onda da internet, tentando encontrar algum padrão, alguma identificação para poder começar a entender a si mesmo. Você com 21 anos já tem uma empresa e não é a primeira. Você sabe muito bem quem você é. Você sabe muito bem o que você quer e você sabe muito bem o que é a realidade de um mundo. Isso faz de você um exemplo. Isso faz de você uma referência. Você tem consciência disso? Hoje eu tenho, mas antes não. Antes não. Das pessoas olharem pra mim e falar, cara, eu me inspiro em você, eu deixei de ser louco. De eu perceber as pessoas começando a analisar as minhas coisas, os meus conteúdos, as minhas falas, vestimentas, cabelo, até os próprios cachos. De eu passar na vida das pessoas, elas começarem a deixar crescer. Então, tipo, das pessoas realmente me verem de fato e eu não aceitar falar, caraca, eu não sou tudo isso não. Não sou. E hoje, como você se sente com isso? Hoje eu falo, não deixo o ego sair da forma saudável. Mas eu tenho consciência de que eu estudei, de que eu me esforcei, de trabalhei e que eu posso ajudar. Não é sobre eu influenciar, tipo, ele tá me olhando, ele se vira aí. Não, é tipo de falar assim, cara, eu consegui chegar. Você quer a mão pra ajudar a subir? Que você não precisa fazer o mesmo caminho que eu fiz. Mas então vamos agora mais cirúrgico. O poder oculto do Agora, Gabriel. a parte divertida. O poder oculto do Gabriel. Talvez você já conseguiu identificar, mas eu vou ajudar as pessoas que estão assistindo também, tá? Você falou aí sobre entender que as pessoas olham para você e te veem como uma referência. Mas você sabe que referência é essa? De alguém que deu certo. Mesmo com muita dificuldade. Não. Qual seria? Quer saber? Não, eu tô Posso curioso. falar? Não, você me chamar até aqui, a gente ficar 50 minutos conversando e você me mandar embora sem me falar isso aí e sem falar pro público, aí é sacanagem. Não, aí pode falar com toda certeza. Conte-me tudo, não me esconda nada. O seu poder oculto não é sua coragem, não é sua força. É sua autenticidade. Uau! O que as pessoas te imitam não é porque elas acham bonito. É porque elas olham e falam: nossa, eu queria ter coragem de ter os meus cachos. Igual ele tem. Eu queria ter coragem de falar o que eu penso. Igual ele fala. Porque você é tão autêntico, você é tão real, você é tão vivo, que as pessoas olham e falam assim: eu queria ser vivo também. Esse é seu maior poder. É você descobrir que você pode ser você e ser você. Então, se de tudo que você pudesse levar hoje, eu queria que você levasse o seguinte: não importa. Se hoje você pensa X e amanhã você pensar Y, o contrário de tudo que você está falando, não se esconda. Não duvide. Seja você. Diga o que você pensa. Acredite na sua intuição, naquilo que vem de dentro. Porque esse é seu maior diferencial. E toda vez que você tiver coragem de fazer isso, você está libertando todo mundo que está preso diante de uma cobrança interna, diante de uma falta de coragem de existir. Então, quanto mais você existir, quanto mais você se permitir, quanto mais você soltar, mais pessoas você está salvando. Rapaz, olhando por essa perspectiva é sensacional. É sensacional. E faz sentido para você? Pra mim faz bastante. E eu creio que pra você também faz bastante, que o nosso perfil, pelo que a gente conversou aqui, é muito parecido. Então, é uma troca de rapport aqui. Literalmente.
E é interessante, é por isso que eu falo, né? Tipo, conhecer pessoas que já passaram pelo processo e entendem a fonte. Porque eu ver um resultado não significa que eu vi o caminho para ele. Então eu sabia que o resultado era a influência, mas não sabia que a causa era a autenticidade. Então o legal de conversar aqui com você, Kelly, hoje, é que muitas das coisas na minha vida eu sei a consequência, mas não sei a causa. Então, esse bate-papo aqui traz a causa. Quando eu trago a causa, mais uma vez eu caio o quê? Descobrir o padrão. Muito legal. Que legal. Sensacional. E assim, foi um prazer gigantesco Não, o ter prazer essa foi todo meu. conversa. Foi uma conversa tão rica. Eu tenho certeza que quem assistir até o final vai sair daqui diferente. Que não dá para poder assistir esse podcast e não aprender nada de novo. Mas antes da gente fechar, eu queria te pedir para você deixar um recado para as pessoas, porque você é tão rico, sabe? Você é milionário. O que você tem dentro de você não tem preço que pague. Então eu queria te pedir para deixar para as pessoas o que é seu, tá? Não precisa de ser bonito, não precisa de ser. É seu, que vier de dentro da sua alma, de mais sinceridade. Sabe o que eu acho interessante trazer aqui? As pessoas se perdem num princípio básico. A Bíblia vai dizer assim, ó: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você tem uma referência, você sabe no que se basear, por isso amar a Deus acima de todas as coisas. E quando você ama o próximo como a ti mesmo, é você dizendo: eu me amo o suficiente para poder cuidar do resto. Então, primeiramente, tenha uma referência. Se baseie, se for na minha opinião, no que eu acho que seria melhor, se baseie em Deus. Mas também se ame antes de amar alguém, antes de amar um projeto, antes de colocar as coisas, porque o amor ele não é platônico. O amor não é isso de eu vou sentir, eu vou viver, eu vou passar por isso, mas o amor ele é escolha. O amor ele sofre, ele suporta, ele crê, ele espera e ele tem fé. Então quando você ama a si mesmo e a sua referência acima de todas as coisas, você está dizendo para si mesmo: não existe nada, absolutamente nada que possa me abalar, que possa me fazer desistir e que possa me impedir de continuar. E quando você consegue esse nível, você chega onde Jesus disse que a sua fé move montanhas. Nunca foi só sobre uma montanha física, mas sempre foi de olhar a adversidade e falar: eu consigo. Então, se eu fosse de tudo que a gente conversou aqui deixar um conselho, algo de mim, fique com essas palavras.